gente volta a falar de um assunto polêmico, hein? O uso indevido de veículos de órgãos públicos. Ontem mostramos aqui o flagrante de um servidor do DMTT usando a viatura para levar uma criança para o colégio. Hoje recebemos outro vídeo mostrando uma situação bem parecida. Vamos ao vivo então repercutir esse assunto com o Ivan Lemos. Ivan, duas situações, né? Vamos explicar para quem está em casa o que isso significa. Boa noite. Bia, boa noite mais uma vez. Isso significa improbidade administrativa, se essa pessoa for confirmado que essa pessoa usou indevidamente este carro, que é um carro público. O que é improbidade administrativa? A pessoa pode perder, inclusive, a função. Mas vamos relembrar, né, essas imagens e falar sobre essa nova imagem que foi registrada e circula nas redes sociais. A que a gente mostra hoje é de um carro do DMTT parando numa rua da capital. E aí desce uma mulher e também uma idosa desse carro. Não se sabe em que circunstâncias essas pessoas estavam sendo transportadas, mas elas não trabalham no DMTT, não estavam uniformizadas com roupas do DMTT. Na situação de ontem, que nós mostramos ontem aqui no Cidade, foi no bairro da Ponta Verde. Também um carro do departamento para ali próximo de uma escola e um adolescente. Uma adolescente desce do banco de trás, uniformizada deste carro do DMTT. Como eu disse no início dessa entrada ao vivo, isso pode representar improbidade administrativa. E sobre este crime eu vou conversar agora com o advogado Reginaldo Pinheiro, que vai dar mais detalhes para a gente. Boa noite, doutor. Improbidade administrativa, às vezes as pessoas pensam que é para político, mas nesse caso, não. A pessoa, um funcionário comum ali, ele pode responder por esse tipo. Boa noite, Ivan, e boa noite a todos que nos assistem. De fato, se caracterizado o uso indevido de um bem público ou a utilização desses veículos para fins particulares, como que nos parece ser, os responsáveis, né, os agentes públicos, funcionários públicos, estarão sujeitos a algumas penalidades, entre elas sujeitas à lei de improbidade administrativa. Além disso, existem outras normas que poderão ser aplicadas ao caso em específico, como, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos, né, do município de Maceió, e o próprio Código Penal, que essa conduta também pode caracterizar um delito, né? Um ato ilícito. É importante destacar que nós vamos ter a possibilidade, esses servidores terão a possibilidade de apresentar a sua defesa, por isso que a gente fala ainda em tese a aplicação da legislação. Nesse caminho, torna-se imprescindível a instauração de um procedimento administrativo disciplinar, o popular PAD, né, para que essas condutas todas possam ser devidamente apuradas e esses servidores possam apresentar a sua devida defesa e tudo possa ficar bem esclarecido que, se for caracterizado realmente o uso indevido, a punição será aplicada com a utilização desses 3 estatutos previstos aí, né? A gente vê em uma das imagens, por exemplo, que uma criança ou adolescente, a gente percebe claramente que é menor de idade, está sendo transportada. E é um carro de um departamento de trânsito. Ele tem que ser usado apenas por servidores, não é isso? Sem dúvida. Os veículos nessa condição, assim como todos os veículos, mas especificamente da CMTT, da DMTT, tem uma utilização prevista para patrulhamento e monitoramento de trânsito, então, em princípio, não se justificaria a utilização desse veículo para transportar crianças ou particulares, né? Eventualmente, uma outra situação poderia se criar uma excepcionalidade. Nesse caso específico, a gente ainda não tem elementos que possam nos trazer esse tipo de informação. Se tratou de uma excepcionalidade, qual foi a situação específica que possa ter levado a essa condução. Como regra, nós não temos nenhuma possibilidade que isso aconteça. Por isso que, com muita certidão, os populares, aí, a audiência promoveu a denúncia e aí isso vai precisar ser apurado. Muito se fala em improbidade administrativa para gestores públicos, para prefeito, governador, presidente. Nesse caso, é ali um caso de um servidor comum, que está ali transportando, está no comando desse veículo ou dessa viatura. O gestor responsável por ele também pode responder neste caso? É muito importante deixar claro que a lei de improbidade administrativa, ela vai ser aplicada, inclusive para quem não é servidor. Olha só que interessante, porque ela é aplicada, a gente vê com muito mais recorrência aos políticos, né?
que infelizmente se reincidem nos delitos para essa legislação, mas ela pode ser aplicada a toda pessoa que incorrer nas penas que lá estão previstas. E, sobretudo, como você bem informou, o gestor, superiores hierárquicos a esses servidores, se for o caso, né, de terem autorizado indevidamente, de terem tomado ciência e não terem promovido a devida punição ou responsabilização, também estarão sujeitos a essas penalidades. Então é importante, como a gente já ressaltou, a investigação, a instalação do PAD e tudo isso, para que isso seja bem verificado, para saber quem são os servidores envolvidos, que aparentemente não foi ainda identificados, né? E qual foi a conduta, a condição de ocorrência desses atos e se os superiores estavam com conhecimento dessas condutas. No caso de um servidor, ele pode ali acabar perdendo a função, né? Pode deixar de exercer esse cargo. Numa pessoa comum, como que essa lei é aplicada? A legislação ela foi feita, pensada para os servidores públicos, né? Então, nesse caso, ela vai desde a pena de advertência até a pena de demissão. O Estatuto do Servidor Público do município de Maceió, por exemplo, traz essa disposição, né? E em caso de particulares, que não são servidores públicos, mas de algum modo incorrem nas mesmas penas, em alguma dessas condutas, né, de utilização indevida de um bem público, por exemplo, né, nesse caso, podem ser sujeitas a multa, por exemplo, né. Então, vamos citar numa hipótese de que o veículo da administração pública, não só da DMTT, mas qualquer outro, de qualquer administração, de qualquer ente, né, municipal, estadual ou até federal, foi colocado num lava-rápido para poder fazer a sua higienização lá. E aí um trabalhador daquele lugar utiliza indevidamente o veículo para alguma outra situação. Esse vai estar sujeito às penas previstas na legislação de improbidade administrativa, mas com uma outra. Ele não vai ter um cargo público para perder, não vai ter uma advertência para levar, mas pode se sujeitar a multas que a própria legislação traz, né? Então, é muito importante pensarmos que a lei foi pensada para proteger o bem público, para fazer com que ele seja utilizado para o bem de todos, de forma mais coletiva e não particular, individualizada, né? Essa é a ideia. Em uma das imagens mostra uma idosa sendo transportada. Esse veículo, que é um veículo para o departamento de trânsito, ele pode, por um acaso, socorrer, num caso de uma urgência, essa idosa ou qualquer outra pessoa? Então, como regra geral, nós não temos essa permissão. Um caráter de excepcionalidade, nós poderíamos pensar que isso poderia ter acontecido, ocorreu de repente um acidente, a pessoa ficou impossibilitada, foi necessário transportar por alguma razão, né? Isso tudo precisa ser apurado, né? Como regra, nós não temos essa permissão, somente os servidores públicos devidamente autorizados que podem conduzir um veículo, principalmente esse que é utilizado em patrulhamento, né? Que é uma caracterização muito mais específica, então a gente não tem nenhum permissivo na legislação para isso, mas a gente ressalta a necessidade de devida apuração para saber qual foi o contexto desses casos todos que a gente não sabe ainda, né? Reginaldo Pinheiro, advogado, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. O DMTT informou tanto ontem quanto hoje que vai investigar o uso indevido dessas viaturas, que já abriu um procedimento interno, uma investigação interna para apurar esses casos. Eu volto com você, Bia.